Olá, pessoas lindas, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina e estamos em mais um vídeo para falar sobre vinhos. Bom, primeiramente eu quero pedir desculpas, no vídeo anterior o áudio eu sei que não estava na sua melhor qualidade, no entanto, foi meu primeiro vídeo e a meta é melhorar cada um, então continua comigo e não desiste. Segundo, muito obrigada a todos os comentários, muito fofos, amei ler cada um deles e vocês são pessoas incríveis, muito obrigada mesmo. Mas vamos ao vídeo de hoje, não é mesmo? Vamos falar sobre champanhe, espumante e frisante. Tem alguns vídeos legais já no YouTube abordando esse assunto, mas como a ideia aqui é continuar o vídeo anterior onde eu falo dos rótulos para te ajudar na compra de um vinho, eu acho que as informações que eu vou trazer são abordadas de um jeito diferente, então vem comigo. A primeira descrição de um espumante, ela foi feita pelo Dom Pérignon, na região de Champagne, na França. E ele era um monge, era muito conhecido pela sua habilidade de degustar vinhos. E aí, só que infelizmente, com o final da sua vida, ele começou a ter uma deficiência visual. Então isso talvez até tenha sido uma característica que tenha aprimorado as suas habilidades em caracterizar os vinhos. E um dia ele estava experimentando os vinhos de uma safra que foi produzida e ele se deparou com um espumante. Então provavelmente o vinho sofreu uma segunda fermentação enquanto ele estava guardado. E aí ele veio todo excitado, animado, dizendo para informar os outros monges que ele estava bebendo estrelas. Por causa disso, alguns rótulos de espumantes, eles vêm estampado algumas estrelinhas como homenagem ao monge Dom Pérignon. O que seria um espumante ou um frisante? De forma intuitiva, quando você toma um espumante, ele tem aquelas borbulhas, ou em francês, perlage. Então, quando você toma um espumante ou um frisante, a principal diferença entre um vinho tinto comum, que a gente comentou no vídeo anterior, seria essa perlagem. Quando você coloca o espumante no copo, ele dá aquela borbulha, ou quando você mesmo toma, você sente aquele frescor na garganta. E isso acontece devido ao dióxido de carbono, CO2, lembrando de química, que está presente em toda a produção de vinho. Eu não vou entrar nos detalhes da produção agora, se você já estiver muito curioso, tem as informações na internet, ou você pode continuar me assistindo que a gente vai falar sobre isso em breve. Então, o champanhe, ou espumante, ou frisante, eles possuem essa característica do perlage, como diferença da característica dos vinhos comuns. No caso do espumante, essa borbulha, ela ocorre devido a uma segunda fermentação. Essa segunda fermentação, ela pode acontecer por dois métodos. Temos o método champenoise e o método charmat. No caso do champenoise, ele é uma fermentação que acontece dentro da garrafa, uma fermentação que dá uma característica mais encorpada para o champanhe. E no caso do charmat, essa segunda fermentação ela ocorre em tanques. Então você já não tem tanta exclusividade quando comparado do outro vinho. No caso do frisante, essa fermentação, esse dióxido de carbono, tem dois pontos. No caso da legislação brasileira, ele não garante que precisa ter sido adicionado de forma natural. Então, essa adição do dióxido de carbono, do CO2, no caso do frisante, não necessariamente ela ocorreu de forma natural das leveduras do vinho. Há quem coloque que o frisante não ocorre essa segunda fermentação. Então, o dióxido de carbono ele é apenas aprisionado na primeira fermentação. Isso depende, como eu já havia comentado anteriormente, da legislação vigente daquele vinho. Então, é sempre importante ficar atento a esse ponto dos rótulos, se é um vinho do Velho Mundo ou do Novo Mundo, mas garantir isso. O champanhe, no caso o espumante, garantido que a segunda fermentação ocorre de forma natural. Já o frisante, temos essas duas características. E aí, por quê? Qual a diferença de um espumante para um champanhe? Gente, isso é uma coisa muito interessante, porque muitos comentam, né? Principalmente no final de ano, vamos estourar o champanhe. Só que a França, ela entrou com um recurso para garantir que apenas os espumantes produzidos na região de Champagne, na França,
com um método específico é que podem ser chamados de champanhe. Só que o que muita gente não sabe, menos ainda sobre champanhe, é que aqui no Brasil nós temos a vinícola Peter Longo, que produzia o champanhe antes da França entrar com esse recurso. Então, sim, temos champanhe aqui no Brasil, apenas dessa vinícola Peter Longo. Então, temos 2 champanhes que podemos chamar de champanhe. Champanhes produzidos na França, na região de Champagne. Então, mesmo que produzido na França, em outras regiões, ainda a denominação não pode ser champanhe, apenas produzidos na região de Champagne. E os espumantes produzidos pela Peter Longo com as uvas e o método de produção específico. Então, só temos esses 2 champanhes. E a parte do preço, pessoal, é muito interessante de observar. Então, por exemplo, nós temos os frisantes, que não é um método tão apurado, então você encontra ele por preços muito mais acessíveis e tranquilos, comparado ao champanhe. E no caso do champanhe do Peter Longo, eu recomendo entrarem na vinícola, porque o site é bem bonitinho, e tá lá na faixa de R$180 um champanhe. Então, interessante pela experiência que pode te proporcionar. Enquanto que um champanhe da região da França está na faixa de uns R$300. Então, é algo para ser pensado no seu bolso. Podemos encontrar espumantes tanto nas cores brancas quanto nas cores rosés. Essa característica das cores, ela está vinculada ao método de produção. Isso quer dizer que eu vou falar sobre isso em outro vídeo. No entanto, assim como o vinho tinto, rosé e branco possui uma denominação referente à quantidade de açúcar que tem na garrafa, os espumantes e frisantes, eles também têm as suas características. Por exemplo, quando nós encontramos no rótulo escrito Brut Nature ou Dosage Zéro em francês, isso quer dizer que a quantidade de açúcar dentro daquela garrafa, ela é menor do que 3 gramas por litro. Já o Extra Brut, essa quantidade, ela é inferior a 6 gramas por litro. Temos também Brut, que é menor que 12 ou 15 gramas por litro, dependendo se esse vinho for francês ou português, no caso brasileiro. Temos também o Extra Dry, que seria entre 12 gramas por litro até 20 gramas por litro. Temos também o Sec, que é entre 17 e 32/35 gramas por litro. Temos o Demi-Sec, que é entre 32 e 50 gramas por litro. E acima de 50 gramas por litro temos os espumantes Dux, que são os mais docinhos mesmo. Além dessas denominações Demi-Sec, Brut, que encontramos nos espumantes, também é muito comum a garrafa vir estampado o termo Lambrusco ou Prosecco ou até mesmo Moscatel. O que isso quer dizer? Lembrando que eu já comentei no vídeo anterior sobre essa característica dos novos mundos e dos velhos mundos. Então, por exemplo, quando você vê um lambrusco, ele é referente a um frisante que é produzido na Itália. Já o Prosecco, ele é um espumante produzido na Itália. O Moscatel, uma variedade de uvas que é utilizada para a produção do espumante. A diversidade de rótulos ela é muito grande, o que equivale à quantidade de países e produtores que fazem vinho. Essas características regionais, elas não são pontos para nos afastar do vinho. Pelo contrário, a parte regional, a parte de produção, são características que influenciam diretamente na qualidade do vinho. O mérito é todo do produtor quando você toma uma bebida que te agrada o paladar, que te agrada o olfato, que te agrada as papilas degustativas. Observem se o vinho que vocês estão tomando ou que vocês estão procurando é um vinho do novo mundo, do velho mundo, e aí vocês começam a perceber quais as características que vocês têm que procurar naquele vinho para poder entender um pouco melhor se é aquilo que você está procurando mesmo. E aí, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a parte do preço, para vocês entenderem se vocês estão pagando pelo produto que realmente vale aquele valor e por que tem esse preço. Então, os vinhos, eles têm as razões pelo qual recebem o preço que eles geralmente têm. No entanto,
claro que sempre existem ocasiões em que essa precificação ela não é feita de forma justa, de forma correta. Então, eu vou ajudar você a identificar esses casos e situações em que você pode ser beneficiado, tá bom? E aí, bora viajar numa garrafa de vinho?